Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dicas de como o surdo aprende a ler. Legal, né? Mas antes eu quero que você siga a nossa página aqui no YouTube e curta o nosso vídeo. Então, hoje eu vou dar dicas de como o surdo aprende a ler. Mas é importante sempre você lembrar que a primeira língua do surdo é a Libras. E a sua segunda língua é o português, ok? Mas sempre é importante dar uma dica para o surdo como ele pode aprender a ler, principalmente o português. Como acontece esse processo? Muitos percebem que o surdo tem dificuldade de leitura, mas é importante ensinar essas pessoas surdas pegando um livro básico. Um livro muito simples que tem uma historinhas simples, bem básicas. Mas por que uma história básica? Não se preocupe, é importante sim começar por uma leitura simples. Vai ler, por exemplo, cada palavra. Uma sequência de palavras básicas que já está habituado e conhece. E aí ele vai entender o contexto. Vai encontrar uma palavra que não entende, então ele marca, circula essa palavra, depois pesquisa no Google ou no dicionário, ou pergunta para a família, para o pai, para a mãe ou para o professor, essa palavra, qual é o significado? É importante vocês explicarem para o surdo. Por exemplo, uma palavra que ele não entende o significado, porque o surdo tem a vontade de aprender a ler sim. Aí você ensina o significado, ele entende a palavra, absorve o conhecimento do significado e o contexto fica claro para ele. E aí ele vai continuar se esforçando na leitura de cada palavra. E se encontra outra, faz a mesma coisa. Marca para depois pesquisar e encontrar. Pergunta para a família e a família explica qual é o significado. Você entendeu a importância da família nisso? De incentivar o sujeito surdo a aprender a ler. Não fica pensando, deixa para lá. É importante estimular para que ele adquira conhecimento. Começa com uma leitura de um livro básico. E aí ele consegue se desenvolver e evoluindo a sua leitura. Depois pega um livro com português mais intermediário, um outro livro depois com português mais avançado. Por quê? Ele já está habituado à leitura e estudou o significado das palavras e conseguiu adquirir o conhecimento, e o surdo tem capacidade para isso. Muitas pessoas pensam, é difícil para o surdo ler. Não, mas a gente tem capacidade sim para estudar e entender. Ou, por exemplo, você pode ver uma pessoa surda que tenha dificuldade na leitura, mas ele tem capacidade de aprendizado. Chame um professor particular de português que saiba Libras, porque ele vai ensinar o português usando a Libras e mostrar o significado das palavras para que o surdo entenda o contexto claramente do que ele está lendo. Uma aula particular é uma boa dica. E começa com um livro básico na sua leitura e vai crescendo cada vez mais e consegue evoluir na sua leitura. Também é importante lembrar que as crianças surdas, é importante ensiná-las as palavras básicas e simples desde criança. Aqui no canal da Uníntese nós temos vídeos assim, que explicam como a gente ensina o português. É só você procurar aqui que você vai encontrar como se ensina português para crianças surdas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode escrever aqui no chat o que você acha. Dicas para pessoas surdas para aprender a ler. Qual a dica que você dá? Até mais!